Nosso convidado no Linkados na Música de hoje é o cantor e compositor Júlio Sandeli, de 19 anos. Começou a tocar com 12 anos e foi aprendendo a cantar durante o tempo. É guitarrista da banda Don't Panic, formada em 2012. Sua maior influência na música é o cantor John Mayer. Gosta de um som com uma levada mais folk, com um estilo mais acústico. Na sua opinião, música é uma forma de expressão que distrai das coisas difíceis da vida e te leva para um outro mundo. Agora, Júlio vai cantar um pedacinho da sua canção, Lugar Melhor, e no final do último bloco, volta para trocar a sua música Noite de Verão. Sonho meu desapareceu em meio à ilusão. Tenho tanto medo de que ao abrir meus olhos não veja o que sempre esteve aqui. E o que será de mim quando esse tempo passar? Ainda estarei aqui, ou alguém vai me levar pra algum lugar melhor, onde eu possa ficar só, fugir um pouco daqui, esquecer sobre este mundo, pensar um pouco mais em mim e naqueles que me preocupam. Está no ar Linkados na Área com o cineasta Kiko Goifman. Eu sou Luísa Capella. Eu sou Gabriela Lemos. E eu sou Vitória Pires. Obrigada por ter vindo, Kiko. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, você é formado em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez mestrado em Multimeios na Unicamp. É uma diferença e tanto Antropologia para Multimeios, né? Quando você foi para o cinema, como foi essa transição ou mesmo essa intersecção dos documentários para o filme de ficção? Ok, bom, eu nasci em Belo Horizonte, eu sou mineiro, né, estudei lá na Federal e desde a antropologia eu já tinha um certo interesse relacionado à comunicação, audiovisual, assistia muitos filmes. E aí eu me propus a fazer um mestrado no Instituto de Artes na Unicamp, que ele junta um pouco as coisas, uma ideia de antropologia visual. Então eu comecei lá a trabalhar, mas não sabia fazer nada, não sabia pegar uma câmera e tal, e fui aprendendo um pouco lá. E aí lá eu fiz meu primeiro trabalho, que é um documentário, né? Então minha relação com o cinema ele vem pelo documentário, talvez muito pela antropologia, interesse de conhecer sobre grupos. E aí eu fiz um trabalho numa prisão, que eu passei 7 meses nessa prisão até ligar uma câmera, ele se chama Tereza, é um curta-metragem. E aí, a partir daí, eu comecei a ter convites, aí entrei como estagiário numa produtora que eu tô lá até hoje, só como sócio, que se chama Paleo TV. E aí, o cinema é uma paixão, né? Aí você vai embora. Kiko, a marginalidade, a violência,
A pobreza e o abandono são temas recorrentes nos seus trabalhos. De onde surgiu esse interesse por esses temas e o que você busca passar para o seu público? Certo. Acho que começou um pouco, a questão da prisão começou, meu pai, eu fui adotado por uma família de judeus comunistas. Né? Meu primeiro longa-metragem, inclusive, trata da questão da adoção. E meu pai foi preso várias vezes. E aí eu acho que de alguma forma eu comecei a ter um interesse sobre prisão e sobre o universo carcerário. E quando você começa a mergulhar nisso, é muito difícil separar. Assim, você vai entrando e vai querendo saber mais e tal. E, infelizmente, a violência é uma das formas, é uma das chaves para a gente entender a nossa sociedade. Infelizmente, preferiria que não fosse. E aí, um trabalho vai chamando o outro. Um filme nasce meio que dentro do outro. Então, assim, comecei a ter interesse sobre violência e aí eu achava alguma coisa interessante, falava, não, deixa eu guardar isso numa gaveta, depois eu retomo num próximo filme. E aí retomava. Então, eu tenho filmes sobre prisão, sobre assassinos, sobre massacres. Então, esse é um caminho. Outro lado do meu cinema é tocar em certos temas que ninguém toca, talvez seja o que você chamou de marginalidade. Eu tenho interesse em tocar em temas que normalmente a televisão não toca ou toca de uma forma muito diferente. Por exemplo, no 33 eu discuto a questão da adoção porque existe um tabu. Essa é a idade de Cristo. É a minha também. Você vai morrer da cruz. Esse país tem um monte de gente que é filho adotivo. Todo mundo aqui provavelmente conhece alguém que seja adotado, só que existe uma mentira, ninguém fala nesse tema. Né? Assim como depois em outro filme, que é o filme Fobia, eu fui tratar de um tabu também, que é uma coisa que ninguém fala, que são as fobias que todos temos. Então, são áreas que me interessam falar, são áreas que me interessam, né? De alguma forma a violência ela está dentro da televisão por um lado, eu tento mostrar um outro olhar. Kiko, o livro 1984 de George Orwell traz uma perspectiva de mundo de que todos estão sendo observados a todo momento. Em uma entrevista, você relacionou a vida dos personagens do seu filme Periscópio à vida que temos hoje com as redes sociais. Como você avalia essa superexposição que vivemos hoje e de onde surgiu a ideia de levar essa temática para o filme? Certo. Bom, o filme Periscópio é meu filme mais recente, né, meu filme novíssimo, né, que ele trata de uma relação entre dois homens, um mais velho e um mais novo. No filme fica meio ambíguo se eles são namorados, enfermeiro, cuidador, secretário, fica ambíguo isso no filme. E de repente surge um periscópio. Elvio! Esse periscópio, ele funciona para mim tanto como uma janela para que eles naquela casa pudessem ver o mundo, como de alguma forma uma câmera em que eles, quando eles começam a ser vistos, eles passam a existir. Tudo muda. O filme começa, a relação dos dois está terrível, só briga, só conflito, e quando surge aquilo, eles se encantam, começam a dançar, cantar, eles começam, alguém se interessou pela vida deles. Né? E que de alguma forma é sim uma metáfora, uma possibilidade da gente pensar na nossa vida, nas redes sociais. Quantas vezes, nossa, eu publico uma foto, nossa, quantas curtidas eu tive, quantas pessoas olharam para mim, quantas pessoas olharam para essa representação que eu faço. Que tem a ver sim com o 1984, do Orwell, tem a ver com toda a questão dos reality shows. Então, assim, esse sentido de superexposição, ele está presente no Periscópio, mas de uma forma que é um pouquinho assim, você tem que ter um olhar, um desejo de ser crítico para poder perceber. De onde surgiu essa ideia para levar para o filme? O Periscópio, ele nasceu, o argumento eu tenho um parceiro de trabalho que se chama Jean-Claude Bernardet. Jean-Claude Bernardet, para mim, é o principal teórico de cinema do Brasil, o maior crítico, escreveu vários livros. Ele fez comigo um filme chamado Filme Fobia, que é meu primeiro filme de ficção,
E aí a gente falou, pô, vamos fazer um outro trabalho juntos e tal. E aí ele falou, vou te mandar um textinho e tal. Escreveu 40 sequências numa paulada e me deu. E aí tem a ver com o desejo dele também, que é relacionado a uma coisa que ele trabalha chamada autoficção. Que é o seguinte, você volta, você fala um pouco da sua história, só que você mente um pouquinho. Você coloca novos elementos e tal. Então ele tem 2 livros que tratam disso, um se chama Aquele Rapaz e um outro que se chama Doença, uma experiência, que esse último é exatamente quando ele fala, quando ele contraiu o HIV, que ele chama de AIDS mesmo, que ele gosta de falar assim. E aí essa ideia toda surgiu do Jean-Claude, de trabalhar num apartamento, essa relação, porque também o Jean-Claude, agora ele está com 79 anos, então essa figura do cuidador é alguém que ele já vive, ele está com problemas sérios de visão. Então a gente parte de alguns princípios reais para tratar de coisas que fazem parte de alguma forma do cotidiano de todo mundo, solidão, superexposição, conflito, um pouco isso. Kiko, a mais recente série do Netflix, Narcos, já recebeu diversos elogios tanto da imprensa quanto do público, mas muitos se incomodaram e criticaram o sotaque do Wagner Moura. O próprio ator rebateu as críticas e disse que ele acha que há coisas mais importantes que o sotaque. Você concorda com essa linha de pensamento dele? Eu assisto Narcos, não terminei ainda, estou acho que no 10º, tá para acabar, né? Acho que são 12, tá para acabar. Não me incomoda em nada o sotaque dele, me incomoda outras coisas. Assim, eu acho que existe uma questão que me incomoda na série, que é assim, o Pablo Escobar vai encontrar os políticos para fazer negócios ali quando ele vai entrar na política. Aí vem o off e fala, Pablo Escobar precisava conversar com os políticos para entrar no sistema. Não precisa disso, deixa só ele falar. Então, assim, tem uma redundância na série que eu não gosto. Eu acho o Wagner Moura um super ator e realmente não é alguma coisa que me incomoda. Aliás, tem uma brincadeira com isso, que no Periscópio, o João Miguel, que é o ator que faz junto com o Jean-Claude Bernardet, ele conversa em inglês com um peixe. E o João Miguel não fala uma palavra de inglês. Jack, I am by now very nice Lord Jack. Good you right now, no. I did, why? I have land, I send, Jack. Oh, Jack. Então, um fluir de palavras, ele vai conversando com aquele peixe ali em inglês, é uma coisa completamente louca, mas que não faz sentido nenhum que está sendo dito. E mais a situação ali dele falando com aquele parceiro, assim, hey, Jack, e tal, e trocando uma ideia. Kiko, temos uma pergunta no nosso Twitter para você. A _Vicky Lamelas quer saber, como foi a experiência de colocar a câmera na mão dos personagens da rua em seu documentário Território Vermelho? Nossa, esse tem tempo. Território Vermelho é um curta-metragem, né, em que tem a ver um pouco com o que a gente estava conversando, desse sentido da superexposição, que era o momento em que as câmeras de circuito fechado estavam invadindo nossas vidas. Então, você começava a ter câmeras de circuito fechado nas ruas e tal. Antes não existia isso. Vocês que são jovens, isso surgiu. De repente, a gente começou a ser vigiado. E aí, eu tinha uma certa provocação no Território Vermelho, porque as câmeras ficavam ocultas, escondidas. Então, a minha ideia era que as pessoas que trabalham na rua ou que pedem esmola, pegassem essa câmera e chegassem abordando os motoristas. É doido. Eu tá baixo. Acho que com essa outra mão é melhor. Né? Foi incrível, assim, foi uma experiência bem interessante, né? Obviamente que 90% das pessoas fechou o vidro, mas teve interação e teve a possibilidade de um diálogo. Era um pouco o que eu chamo de a farra da câmera visível. Ela não estava escondida, ela estava na mão de alguém que chegava. Temos alguma pergunta na plateia? Eu tenho. Boa tarde, meu nome é Pedro. Voltando ao seu novo filme, O Periscópio, você convocou o Laerte, que é um dos principais cartunistas do Brasil, se não o principal, para fazer o cartaz do seu filme. E eu queria saber mais ou menos como é que foi essa escolha, se você tem algum projeto com ele, se você tem alguma combinação com ele, porque ele é muito famoso, ele é muito bom no que ele faz.
Muito bem, Pedro. O nome do meu filho, não vou esquecer nunca. Eu conheço Laerte tem muitos anos, a gente já fez algumas coisas juntos, estou falando juntas porque Laerte prefere que se chama a Laerte. E aí é ótimo que eu até confundo às vezes, né? Eu falo juntas, eu e Laerte. Mas Laerte é uma pessoa incrível, inteligentíssima, uma pessoa assim... e eu sempre fui fã de Laerte, mesmo depois que eu conheci tudo, né? Então, a gente tem juntos um programa para o Canal Brasil chamado Transando com Laerte, que Laerte recebe pessoas muito legais para bater um papo, para conversar, artistas, pessoas das áreas mais variadas, Tom Zé, Marisa Hort, Paulo Lins, várias, Chico Sá, enfim, pessoas bem diferentes para bater um papo, para transar com Laerte. E aí, com esse projeto, a gente se aproximou muito. E aí, Laerte tinha assistido o Periscópio e tinha gostado bastante do filme. Aí eu falei, bom, vou juntar aí o útil com o agradável. E aí, Laerte fez os desenhos e teve uma história louca, que é assim, tem uma dupla de gêmeas, podia ser trigêmeas, então não é tão redundante, chamado Cray Twins. Elas fazem bordados à mão, uns bordados bem punks, assim. Uma coisa bem pop, e aí as matrizes dos cartazes que foram fotografados foram bordadas à mão. Foram 2 quilômetros de linha, assim, à mão, para fazer as matrizes dos cartazes. Essas matrizes elas estão em exposição no Cine Sesc, uma exposição que segue até dezembro no Cine Sesc, independentemente do filme continuar ou não. Então... teve uma junção aí de pessoas. Eu adoro chamar gente legal para trabalhar, sabe? A trilha sonora é do DJ Dolores, que é um grande amigo, um cara bem legal de Pernambuco. Laerte é uma pessoa ótima. Então, assim, eu adoro trabalhar com gente inteligente e dar toda a possibilidade de criação para essas pessoas. Obrigado. Kiko, o cineasta Ninho Moraes esteve aqui e fez 3 perguntas para você. 3? Uia! Bom, Kiko, pergunta 3 em 1 para você, já que vai enfrentar essa plateia incrível, que é o seguinte. Vou citar 3 documentários seus que eu adoro, que eu vivo mostrando para os alunos. Primeiro, Morte Densa. Você entrevistou pessoas que mataram uma vez. Você chegou a sonhar com isso, depois ficou muito aflito com essa pauta. 2, 33. Você ainda sonha, você ainda busca a sua mãe biológica ou esse assunto para você acabou quando você fez o seu filme? E 3, qual que é a sua maior fobia? Ok, bom, perguntas relacionadas a filmes. Bom, Morte Densa, ele é um filme no qual a gente buscou, eu dirigi com Jurandir Miller, a gente buscou pessoas que não fossem criminosos de carreira, que dentro da prisão eu percebia sempre que tinha um grupo, que era um grupo um pouco isolado. E aí comecei a perceber que eram pessoas que em um certo momento de suas vidas tinham matado alguém. E que foi um crime eventual, um crime moral. E aí a gente foi atrás dessas pessoas para conversar um pouco sobre isso. Tem uma série de questões relacionadas a esse filme, que assim, por exemplo, esse tipo de crime normalmente acontece entre pessoas que se conhecem. Então no filme tem um irmão que matou um irmão gêmeo. O coração dele atravessou, né? Não é que eu dei por trás, atravessou a faca a espeto de mais ou menos quase 70 centímetros. Tem uma menina que matou o pai, tem vários casos de amantes. Então o filme trata um pouco disso, dessas histórias. E que você me perguntou se eu tenho pesadelo. Eu não tenho mais, mas tive muitos. Né? Eu também tenho, isso é até uma brincadeira, né? Eu trabalho muito com a Cláudia Priscila. Cláudia Priscila é minha mulher, parceira de vários filmes. E a gente fica num lugar de imersão, assim, na nossa casa, e a gente fica vendo filmes até tarde e tal, não sei o quê. E nesse momento eu assisti muitos filmes de assassinato. Então a gente acordava, um falava com o outro assim, qual o pesadelo que você teve hoje? Aí contava o pesadelo fazia parte do processo criativo. E teve uma coisa muito louca, porque eu resolvi fazer o Morte Densa na minha casa. Eu tinha acabado de mudar, assim, eu já fiz isso também, agora fiz recentemente no Periscópio. Não recomendo, ninguém filmar em casa. Mas aí levei essas pessoas que estavam soltas, algumas já tinham cumprido pena, outras estavam em regime semiaberto,
outras aguardando julgamento, eu levei todo mundo para minha casa e confesso que foi uma coisa um pouco complicada, assim. Não recomendo. Mas aí, no 33, não, eu não procuro mais minha mãe biológica, né? Meu primeiro filme que eu procurei. Na verdade, o filme era para discutir a questão da adoção. Aí eu estou tranquilo hoje, tenho um filho, já estou noutras, não procuro mais. Como, para terminar o filme, eu precisei dar uma entrevista no Fantástico, enfim, é uma longa história, acaba que até hoje ainda aparece alguém, assim, achando que é e tal, minha mãe biológica, mas não rola, não é verdade. E a minha maior fobia é a fobia que, inclusive, que eu ainda continuo tendo um pouco, que é uma fobia que, no filme Fobia, o filme Fobia trata de várias fobias, e ele partiu de uma fobia que me incomodava muito na infância, que eu tinha fobia de sangue. Então, no filme Fobia, eu trabalhei com atores, com fóbicos reais e com atores fóbicos, porque ator também é ser humano, também tem suas fobias. E aí chegou um momento que eu precisava de um fóbico de sangue, e aí todo mundo falou, bom, vai você. Então, eu também topei atuar, porque meu papel era muito fácil, eu só chegava lá e desmaiava, não tinha uma grande atuação. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz no filme Fobia. A fobia de sangue ainda me incomoda um pouco, é duro, para fazer tatuagem é cruel. Estamos apresentando Linkados na Área com Kiko Goifman, que dirigiu diversos longas de sucesso como 33, Atos dos Homens e Filme Fobia. Para assistir o próximo bloco, clique no link abaixo.